Saia de onde você está. Levante-se. Levante-se. Essa é a palavra que o Senhor me deu para vocês hoje. E é uma palavra que mexeu comigo. Foi específica. E é para você também, mulher de Deus. E eu nem sei aonde essa palavra vai levar, mas eu acredito que o Espírito Santo vai guiar essa palavra. E para contextualizar como que o Senhor me deu essa palavra, eu estava no meu momento de devocional. Umas semanas antes também eu já tinha... tava queimando no meu coração de novo, sabe? Um incômodo de... Por que eu não tô gravando mais vídeos? Cadê o próximo vídeo? Você não vai gravar mais nada? E aquele incômodo do meu canal e que eu tinha que fazer alguma coisa. E eu entreguei isso ao Senhor e disse... E eu tava com medo e também me escondendo, sabe? Falando que não, ainda não é a hora, eu preciso ficar ainda aqui escondida, não quero aparecer, não quero aparecer meu rosto. E quando eu estava no meu momento de devocional de manhã, eu olhei para um lápis, eu nem sei se ele tá aqui agora. Um lápis tá escrito 211B. Não, da Faber-Castell 211B. E essas letras se destacaram para mim, o C e 211. Aí eu já abri a Bíblia dizendo assim, alguma coisa que ficou na minha cabeça, eu abri Cânticos, é um cântico de Salomão, que é uma forma mais bem romântica, né? Mas aqui foi como se Jesus estivesse falando claramente comigo sobre essa nova estação, essa clareza que eu vinha pedindo pra ele. E ele queimou no meu coração falar isso pra vocês. Vamos dar início, né? Cânticos 2, a partir do 10. O meu amado falou e me disse: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos e as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se e venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Minha pomba que está nas fendas da rocha, nos esconderijos das encostas dos montes, mostre-me seu rosto, deixe-me ouvir sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Quero compartilhar para vocês algumas coisas que o Senhor foi falando comigo enquanto eu fui lendo e uns pontos a destacar. E primeiro, o ponto que mais destacou para mim foi o 11, versículo 11, que diz: veja, o inverno passou. Essa palavra veja ficou na minha cabeça e ficou me lembrando de algum versículo. O Espírito Santo me levou até Jeremias 1:11, aqui na outra Bíblia, que diz assim: e a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que minha palavra se cumpra. Aqui o versículo 11 diz, é o Senhor perguntando para Jeremias: o que você vê, Jeremias? E aqui em Cânticos está dizendo: veja. Também o Espírito Santo já me lembrou de outra palavra, que é Isaías 43:19, que diz: esqueçam o que se foi, esqueçam o passado. Eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não percebem? Ou seja, vocês não estão vendo que eu estou fazendo uma coisa nova? E o que o Espírito Santo me falou foi que você não está percebendo que eu estou fazendo algo novo na sua vida. Esse incômodo que você sente, esse queimar no seu coração, é algo novo que eu estou fazendo. Veja. Abre os seus olhos para que você consiga ver o novo de Deus. Jesus chamando a gente para perceber o que Ele está fazendo. Depois Ele disse: o inverno passou. Ou seja, aquela estação onde Deus te escondeu, onde Ele te chamou para o secreto, onde Ele te chamou para poder te transformar, a mostrar as suas feridas, a curar as suas feridas, a te chamar mais para perto, para um momento mais de intimidade. Esse tempo de hibernação também, já se foi esse tempo. Agora é o início de uma nova estação. E mais pra frente a gente vai ver mais evidências de que é uma nova estação. Você chegou em um nível diferente. Eu gosto de usar o exemplo da borboleta, que você foi transformada. Nesse tempo de secreto, esse tempo de inverno, onde você ficou escondida, foi um tempo muito necessário. Desde o ano passado até aqui, o Senhor me manteve nesse inverno, sabe? Onde eu me mantive escondida. Ou seja, o Senhor, nessa hora, Ele te... Não sei se você percebeu, mas Ele falou assim, pra você desaparecer um pouquinho das redes sociais, ou se você tem um canal, falou assim,
te chamou para parar um pouco de gravar os vídeos, para prestar mais atenção na voz dele. Te chamou para um momento de silêncio, a se afastar de algumas pessoas, a parar de conversar com algumas pessoas e a se concentrar no seu devocional, na sua meditação com ele, sabe? E eu permaneci nesse tempo onde eu fiquei quieta. O Senhor estava me chamando, sabe, para esse tempo, esse casulo da borboleta, sabe? Onde ela tá sendo esmagada lá e onde o corpo dela tá sendo transformado e moldado em uma coisa nova. E foi um tempo muito preciso, foi doloroso, foi um tempo assim frio, sabe? Onde a nossa fé é testada, mas esse tempo passou. É uma nova estação. O inverno passou, acabaram-se as chuvas. Depois da chuva, gente, é o tempo de... Quando a chuva cai na terra, a terra ela absorve a chuva e os raios de sol e ela começa a dar crescimento, sabe? As plantas, as flores começam a florescer, as árvores começam a dar os seus frutos. E é o que a gente vê aqui. O versículo 13 diz: a figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Aqui eu fiquei bem curiosa para saber o que significa a figueira na Bíblia, né? Onde a figueira fala em muitos lugares da Bíblia, Jesus amaldiçoando a figueira. Vários exemplos de Jeremias também, a figueira se referindo, acho que é o povo de Jerusalém. Cita bastante a figueira na Bíblia e eu fui pesquisar. E quando a figueira floresce, antigamente, o que mostrava que era uma nova estação chegando era quando a figueira começava a florescer. Quando a figueira floresce, indica que o verão está próximo. A figueira, ela é um discernir de estações. Aqui, ó, quando a figueira ela começa a produzir os seus frutos, depois de florescer, começa a produzir os seus frutos, é um sinal de que uma nova estação está chegando. Ou seja, Deus começou algo novo em você. Não está maduro ainda, mas é algo novo. E também não é mais inverno. É uma nova estação. E nesse tempo que era inverno, o Senhor ele te chamou para um tempo de se calar. Não falar tanto para que você conseguisse ficar em silêncio, escutar mais a voz dele. E eu passei por esse momento de silêncio onde Jesus disse para mim: você cala sua boca. Eu tô querendo falar com você e você tá escutando só a sua própria voz. Mas aqui, Jesus nos diz: chegou o tempo de cantar. Aqui tem uma referência aqui embaixo que diz assim, não sei, dependendo da sua versão, diz: chegou o tempo da poda. Isso pra mim foi um grande diferencial e o Espírito Santo falou aqui comigo de novo, que chegou o tempo de cantar, ou seja, o tempo de você deixar de se calar. É o tempo de você declarar, é o tempo de você começar a falar, falar para outras pessoas o que você tem vivido nesse inverno. E também chegou a hora da poda. O que a gente escuta bastante da poda em João 15. E Jesus disse assim: permaneçam em mim, permanecerem em vocês. Que no versículo 2, se eu não me engano, diz que a poda ela é para dar mais fruto. Jesus falando que Deus poda, mas para que possa dar mais fruto. Então a poda ela vem para trazer esses novos frutos. Frutos não estragados, frutos novos. Uma nova unção, novas sementes, uma nova fragrância. Então, podando, Deus ele começou a remover da sua vida, do seu cotidiano, do seu coração, da sua rotina, sabe? Começou a remover coisas que não combinam com o seu propósito, coisas que não combinam com o que ele planejou para você. Então ele começou a remover de forma drástica, ou seja, do seu coração começou a remover o orgulho, começou a remover a preguiça, começou a remover também apegos emocionais em outras pessoas. Então você começou a perder amigos, você perdeu, começou a parecendo que coisa estava sendo cortada de você, sabe? E isso nunca foi perda, foi, na verdade, o agir de multiplicação de Deus. Ele quer multiplicar você, por isso que ele começou a podar tanta coisa, sabe? A podar velhos hábitos, a podar velhas formas de falar. E começou a criar em você um caráter manso, humilde, que se pareça mais no coração de Jesus. Versículo 3, a figueira produz os primeiros frutos, e as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Espalhar a fragrância é o seu testemunho. É a sua história de vida que começa a impactar as outras pessoas.
Não porque você força algo, porque você procura a atenção dessas pessoas, procura alcançar pessoas, mas é porque nasce naturalmente. É que nem frutos, a fragrância dos frutos, os frutos não forçam para nascer. E os frutos também não escolhem deixar o perfume dele sair. Simplesmente sai esse perfume. Acho que é 1 Coríntios alguma coisa, ou 2 Coríntios, que diz que a gente tem que espalhar, tem que ter o perfume de Cristo, sabe? Espalhar a fragrância de Cristo. Saber que agora a sua vida, o seu testemunho vai começar a impactar outras pessoas, traz uma responsabilidade de que caminho você deve seguir. Um caminho de santidade, um caminho diferente, uma nova profundidade, sabe? Um novo nível que você chegou. E uma coisa que eu aprendi sobre testemunho é que, gente, não existe testemunho. Eu sempre achei assim, nossa Deus, eu não tenho aqueles testemunho top, sabe? Tipo, uma pessoa que tava totalmente ex alguma coisa, sabe? Ruim, desviado, e aí se converteu. Eu nasci na igreja, sabe? Graças a Deus eu tive pais que me guiaram, sabe? Nos caminhos do Senhor, e eu agradeço muito a Deus a isso. Mas eu já perguntei várias vezes pro Senhor, por que eu não tenho um testemunho? Que testemunho eu vou contar? Mas nos versículos do Glorify falou que tá na semana que a sua história importa. Lá disse que a sua história, ela é seu testemunho. Então, se você conheceu a graça de Deus, o amor de Deus, a paciência dele, o amor dele, se você sentiu o fogo dele queimando no seu coração, sabe? Isso já basta, você já tem uma história que importa. Se você conheceu o perdão dele sobre sua vida, se você conheceu a liberdade dele, isso já importa, isso já tem muito poder. Isso já tem uma fragrância tão poderosa a ponto de alcançar pessoas. E é isso que o Senhor está nos chamando agora com esse versículo, chamando para que é tempo de falar, é tempo de mostrar o rosto. E agora a gente vai para a última parte, que diz assim, no versículo 14: Minha pomba que está nas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes, mostre-me seu rosto, deixe-me ouvir sua voz, pois sua voz é suave e seu rosto é lindo. Aqui o Senhor falou bastante comigo sobre estar escondida. E eu percebi que, por muito tempo, não só na questão de estar nesse período de inverno, mas simplesmente por vergonha, por medo, sabe? A gente deixa as nossas limitações, o que a gente acha que a gente é incapaz, sabe? Falar mais alto. Eu pensei por muito tempo que eu não tinha nenhum talento, nenhuma habilidade, que não era capaz de nada. Eu sempre tive muito medo de câmera, de falar para outras pessoas, sabe? E nesse momento de inverno foi onde Deus me moldou. E com essa palavra que ele me entregou também coragem, dizendo: seja forte e corajosa. É tempo de você avançar e dar o primeiro passo, porque eu não posso agir na sua vida se você não sair de onde você está. Deus, ele nunca faz um milagre antes de você fazer a sua entrega. Aqui no começo ele disse: minha pomba. Como assim? A primeira vez que eu li, eu fiquei isso. Eu falei: nossa, como que alguém vai chamar você de pomba, né? Não tem nem vergonha na cara de chamar de pomba. Mas aí eu fui pesquisar o que significa pomba, principalmente, né? Salomão dizendo. O que significava, sabe? Pomba. E na Bíblia, a pomba, ela tem significado de pureza, de inocência, sensibilidade, paz e a presença do Espírito Santo. Lembra quando o Espírito Santo desce em Jesus, em formato de uma pomba? Então, quando aqui fala assim, principalmente aqui em Cânticos, direto Salomão fala: a minha pomba, é como se, figuradamente, Deus estivesse dizendo: você é sensível a mim. Você é sensível a mim, ou seja, você é separada e você me pertence. Então, minha pomba é uma forma profunda, carinhosa, sabe? E pura de chamar: você pertence a mim. Coisa preciosa desse mundo, sabe? E esse também é um chamado para nós viver em santidade, a viver em pureza. Porque foi assim que Deus nos criou. A nossa essência é inocente, é pura. E nessa nova caminhada onde a gente está dando passos de fé, passos de obediência,
em direção ao chamado de Deus para nossas vidas, onde a gente vai contar nosso testemunho, onde a gente vai contar nossa história de vida para outras pessoas, é muito importante que a gente esteja em santidade, a gente esteja sempre buscando cada vez ser mais puro e irrepreensível na presença de Deus. Em Filipenses 2, não lembro, acho que 7, 17, eu não vou lembrar agora, mas diz que é para que vocês brilhem como estrelas. Tá colado na minha parede, peraí. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar, foi de Deus, a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, da qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Oh, Jesus. E para finalizar, né? Brilhar como estrelas no universo, brilhar a luz. Isso lembra pra gente em Mateus 5, que fala sobre Jesus no sermão. Vou abrir aqui. Ele diz que nós somos sal e luz do mundo. E com esse chamado aqui de Jesus pra gente, para sair desse casulo, ele diz para que a gente brilhe a nossa luz, a luz que está dentro de nós, que Jesus nos entregou, sabe? Essa luz do Evangelho, essa luz de esperança, brilhar no mundo que está corrompido, que a gente mostre o amor dele. Aqui em Mateus 5:14 diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Juntando os dois versículos, Jesus, chamando a gente para sair do esconderijo, ele está dizendo, para que a sua luz brilhe, ela precisa ser colocada em um lugar apropriado. E esse é o meu trabalho. Jesus está dizendo, o meu trabalho é levar você aos lugares onde precisam de luz, onde não há luz. E você é essa luz. Eu preciso que você saia do esconderijo, que você se apoie em mim, que você encontre sua coragem em mim. E aprenda que a sua voz não é um defeito, o seu rosto não é um defeito. Você não precisa ter vergonha de como você é, porque assim, eu quando comecei a gravar os vídeos, eu estava com muita vergonha da minha voz, falando assim, a minha voz é estranha, Jesus, e dando tudo quanto é tipo de desculpa, que nem Moisés, sabe? Falando, não, eu não gosto, sabe? O meu rosto, ele fica estranho, mas aqui, Jesus diz pra gente, mostre-me seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave, seu rosto é lindo. Jesus diz, eu amo escutar a sua voz, eu amo como você fala comigo, eu amo os nossos devocionais, nossas orações juntos. Eu quero que o mundo veja a sua paixão por Cristo, eu quero que o mundo veja esse amor que você encontrou em mim, sabe? Esse tempo de 1 ano, 2 anos, não sei, onde você ficou aprofundada e mergulhada, sabe? Em mim, enraizada em mim. É hora agora de você contar para as outras pessoas desse amor lindo, sabe? Do que você tem vivido. É um chamado para nós de uma nova estação. E pode dar muito medo. Mas é Jesus que está te chamando, dizendo, pode vir. Filipenses 2:13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. É Deus quem nos dá essa força, essa vontade de realizar algo novo. E é Ele que colocou no seu coração essa convicção de que chegou algo novo. Percebam, gente, abram seus olhos, se entreguem a Jesus. Faça essa oração hoje dizendo, Jesus, eu quero responder ao seu chamado. Eu não quero perder mais nenhum tempo. Eu quero sair desse esconderijo. Mas sozinha eu não consigo, sozinha eu não tenho forças. Mas eu sei que é o Senhor que tem essa força, porque a tua graça me basta. A tua graça é
que eu já ganhei de uma forma imerecida, eu já tenho. Então, se o Senhor te deu essa palavra hoje, de levante-se, você já tem tudo. Se você tem uma palavra, você tem tudo o que você precisa. E, gente, conforme eu tô ensinando, eu tô sendo ensinada aqui também. Você vai responder esse chamado a essa nova estação com coragem, com essa nova maturidade que você conseguiu nesse tempo de inverno. Você está pronta. Jesus está dizendo, você está ficando pronta para realizar o que eu tanto preparei para você. Então levante-se com coragem, porque eu já te dei vitória, eu já dei tudo que você precisa para realizar essa boa obra. Eu já entreguei uma palavra, eu já te entreguei direção. Você só precisa dar um passo de fé, você só precisa ver e confiar na voz que te chama. Na Bíblia diz que tuas ovelhas ouvem a sua voz. Tuas ovelhas ouvem sua voz. E você está escutando agora, através desse vídeo, Jesus dizendo, venha, minha querida, venha, amor, meu amor, levante-se. E eu acho que eu vou finalizar por aqui. Ai, muito obrigada, Espírito Santo. Quero finalizar com uma oração com vocês, tá bom? Então, feche teus olhos. Espírito Santo, Jesus, Deus Pai, muito obrigada por essa palavra, Senhor, tão encorajadora, mas também traz responsabilidade, Senhor. Senhor, eu quero responder esse chamado hoje, aqui e agora. Eu quero te entregar o meu coração, eu quero te entregar quem eu sou, eu quero te entregar a minha velha forma de viver, para viver o seu novo, Senhor, essa nova estação. Eu não sei o que está por vir, eu não sei o que me espera do outro lado, eu não sei o que me espera do outro lado deste lago, dessa tempestade, eu não sei, mas eu creio que o Senhor está no comando deste barco, o Senhor está no comando do meu barco, e eu creio que o Senhor, quando o Senhor chama, é para algo bom. E o Senhor está me chamando agora para dar esse passo, para me levantar. Eu não quero mais ficar escondida, Senhor. Eu sei que o Senhor está me chamando para este tempo, para essa hora. Senhor, eu me levanto agora, Senhor. Eu me levanto com coragem e com fé, acreditando que o Senhor firmará os meus passos e que o Senhor me dará coragem, porque eu vejo que o inverno se passou. Já se passou, Senhor, o tempo de ficar calada, já se passou o tempo, Senhor, de ficar escondida. Espírito Santo, traga sensibilidade ao nosso coração, para a gente possa escutar melhor a sua voz, escutar melhor a tua direção, dizendo, vai para a direita, vai para a esquerda, espera um pouco, agora avance, para que a gente possa cumprir, Senhor, esse tempo de cantar, esse tempo de poda, esse tempo de santidade que o Senhor está nos chamando, Senhor. Esse tempo onde nós vamos romper com o casulo, Senhor. Nós vamos brilhar a luz nas trevas. E é um passo difícil, é um posicionamento que demanda muita coragem, muita força, mas o Senhor já nos deu uma palavra, e a tua palavra diz que a tua graça nos basta, e que em qualquer fraqueza, em qualquer dificuldade, a tua graça transcende todas as coisas, e a sua graça já nos capacitou. E é na nossa fraqueza, onde a gente não pode, onde a gente pensa que não vai conseguir, o Senhor nos faz fortes, o Senhor nos faz capazes de cumprir, Senhor, o que o Senhor está nos chamando. Eu te agradeço e abençoa essas mulheres do outro lado da tela. Que esse novo mês que começa, Senhor, seja um mês de abundância, um mês de transformação, um mês do teu novo, Senhor, desta nova estação que o Senhor está nos chamando. Nós queremos ver as flores nascer, queremos ver novos frutos e nós queremos ver, Senhor, o teu agir. Então, abre os nossos olhos espirituais para que a gente possa ver, Senhor, a tua bondade, o teu agir, Senhor, a tua mão em cada coisa, em cada momento. Nós entregamos a ti a nossa vida, nosso coração e nos levantamos, Senhor, para ir ao teu encontro. Mais uma vez, obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo, meninas. Amo vocês. Essa foi a palavra que foi muito abençoada. Ela me abençoou muito também. Comenta aqui embaixo, comenta o seu testemunho,
comenta a sua história, já bota em prática o que a gente aprendeu aqui. E compartilha com uma mulher que você pensa, nossa, essa palavra foi feita pra ela. Um beijo, amo vocês, que Deus abençoe vocês. Vocês tenham uma ótima semana. E de novo, compartilhem vida, gente. Compartilhem essa vida maravilhosa. Beijo, fui!